Olá, pessoal. Bom dia. Mais um dia aí no país da picanha e da cervejinha. Vamos com mais notícias aqui, ó. O governo estuda mudar as regras da aviação e abrir mercado, diz ministro. Segundo Silvio Costa Filho, dos portos e aeroportos, o governo tem conversado com aéreas para comprarem os aviões da Embraer. O ministro Silvio Costa Filho, dos portos e aeroportos, diz que está dialogando tanto com as empresas aéreas de outros países quanto com a ANAC para abrir o mercado doméstico brasileiro para operadoras de fora. Hoje, só empresas brasileiras são autorizadas a operar nacionalmente. A alteração depende de mudança na legislação. Fala que ó, o Brasil tem 98% da sua aviação nas mãos de 3 companhias. É uma grande concentração, mas é algo global. Tem dedicado a fortalecer a possibilidade de rotas e voos, novos voos internacionais para o Brasil. Isso vem acontecendo, disse Silvio Costa Filho. Segundo Costa Filho, o Ministério vai enviar um texto para modernizar a regulamentação aérea do Brasil. As propostas serão levadas ao Legislativo depois da eleição dos novos presidentes da Câmara e do Senado, no início de fevereiro. Ele fala aqui, ó, Gol e Azul. Costa Filho reforçou a declaração de que a fusão das empresas aéreas Gol com Azul não vai impactar no preço das passagens. Vamos ver se não vai mesmo, né? Segundo ele, a prioridade é não deixar as empresas quebrarem. A proposta do governo negociada com as aéreas visa otimizar os voos. Na sua avaliação, uma reorganização das rotas pode levar à manutenção do preço. Você, por exemplo, tem o voo Recife-Fortaleza da Azul e da Gol às 8h30 e às 10 horas. Esses aviões saem com 70 a 80 pessoas. Poderia ter só um com 160 e o outro iria a outro destino, ampliando a malha regional, afirmou. Já está na hora de governo, modernizar as companhias aéreas, essa malha aérea do Brasil, de portos e aeroportos. Porque temos apenas 3 empresas operando hoje, que é a Gol, a Azul e a Latam, Então, está na hora aí de o governo abrir, oportunidade para as empresas internacionais poderem explorar aqui o mercado de portos e aeroportos no Brasil. Porque senão vira aí um cartel, E a gente tem visto aqui que muitas empresas, cobram um valor absurdo das passagens aéreas, e muitas vezes o pobre, não tem condição de viajar, acaba tendo que indo de ônibus, pegar essas estradas horríveis que a gente tem no Brasil afora. A Daniela Lima, da Globo, aquela petista de esquerda, falou que o Brasil ia voltar a comer picanha e que os aeroportos iam virar rodoviária no governo do seu Lula. Mas o que a gente tem visto é já exatamente o contrário. Olha aí o que ela falou. Não sei se vocês se lembram dessa passadora de pano do governo Lula, essa esquerdista lacradora. Olha aí. O pãozinho você vai voltar a comer picanha, você vai voltar a comer picanha. O brasileiro gosta de vestir bem, o brasileiro gosta de coisa boa, pobre gosta de coisa boa. E você vai voltar a ver aeroporto lotado como se fosse rodoviária. De palavra virando dinheiro, todas essas frases. Você vai voltar a ver aeroporto virar rodoviária, não sei onde, Com os preços altos das passagens aí. Esse governo só sabe roubar. Então vamos para mais notícias aqui. Que o Augusto Nunes detona o ministro Barroso e diz que ele é o típico filhinho de papai. Nunca saiu de um espaço urbano, mas delibera sobre tudo. Tá aí, doutor em tudo e não entende nada. Veja o que ele falou. Ele dizia que, ao olhar o Cesare, ele percebia nos olhos que era um inocente. É por aí. Uma vez eu escrevi sobre ele dizendo o seguinte: é o típico filhinho de papai, que a gente conhece no interior, o cara que a mãe não deixa sair sem blusa. Luiz Roberto, põe uma blusa, um tremendo calor. O sujeito não anda descalço, e aí fala sobre o clima, floresta. Então nunca saiu de um espaço urbano. Esse sujeito vai de um país para outro, nunca passou pela Amazônia, mas delibera sobre isso. E tá aí. É doutor em tudo. Em tudo. É isso que ele é, não entende de nada. O que a gente vê hoje em dia, Filhinho de papai, estuda, só tem tempo para estudar. Mas, na verdade, não conhece o mundo lá fora, Fica numa bolha. E vira ministro e quer deliberar sobre qualquer coisa. E olha aqui o que o Rodrigo Constantino também falou sobre o Barroso. Que o Rodrigo Constantino vai para cima de Barroso e diz que ele gosta da mídia tradicional, porque ela o trata como sumidade. Esse tipo de coisa dá muito trabalho. Redes sociais
são muito caóticas. Qualquer um pode resgatar fatos históricos que incomodam, diria Barroso, né? Olha aí o comentário dele. De tudo, né? Sobre tolerância, ele chama o Felipe Neto para dar aulas para nós, réis mortais, né? Ele é o nosso Rousseau de Vassouras, né? O iluminado que precisa empurrar a história. E é muito fácil entender por que ele gosta da imprensa tradicional, da velha mídia, né? É porque lá ele é tratado como uma sumidade, como alguém que entende sobre tudo e tem muitos palpites importantes sem nenhum voto nas costas para dar sobre os rumos do planeta, né? Ele deveria ter ficado um pouquinho mais para ouvir a fala do Donald Trump em Davos, que jogou na cabeça de todos esses arrogantes globalistas a verdade, né? Veja, o Barroso, se dependesse apenas de veículos como a Globo, ele não ia ficar sendo lembrado constantemente, como é pelas redes sociais, que ele cometeu uma confissão de crime ao dizer num convescote de comunistas da UNE: nós derrotamos o bolsonarismo. O juiz deveria ser imparcial. Ele não ia ficar sendo lembrado constantemente, como é nas redes sociais, que ele considerou o João de Deus Cruzes alguém com um poder transcendente e Cesare Battisti, o assassino confesso comunista, como alguém inocente. Então esse tipo de coisa dá muito trabalho. As redes sociais são muito caóticas. Qualquer um pode resgatar certos fatos históricos que incomodam aqueles que estão ocupados demais, empurrando a história e, claro, recivilizando toda uma nação. É isso mesmo. Um ministro que quer opinar sobre tudo, falar sobre tudo, mas não entende de nada, né? Como diz aqui o Augusto Nunes. E olha mais uma crítica do Augusto Nunes sobre a Janja, as gafes da Janja, né? A Janja tem aí falado muitas besteiras quando abre a boca. É bom ela abrir a boca, que ajuda o governo Lula a cair nas pesquisas e cair a popularidade, porque essa gente só fala besteira. Olha aí o que ela falou. O comentário do Augusto Nunes falando das gafes da Janja. Olha aí. Ela não sabe que não existe feminino de faraó. Não existe. Há quantos anos? Para quem não sabe aí, ó, a Janja falou que foi numa viagem que ela fez aí e falou, né, que existia uma faraona. Olha só a gafe que ela cometeu. Faraó. Não existe. Há quantos anos? Há quantos anos não existe? A Cleópatra é chamada pelo cargo, pelo posto que ela ocupou. Era a rainha do Egito. Sempre. Sim. Ela acha que existe a palavra faraona. O Lula não sabe ler nem escrever. Não conhece palavras. A Janja também não sabe e inventa palavras. Abrido não é um erro, não é uma variação desconhecida do aberto, tal. Não existe. Abrido é uma palavra que não existe em português, que é a língua oficial do país e que deve ser tratada com respeito pelo presidente da República e pela presidente adjunta, e que agora domina todas as informações que chegam ao presidente e filtra como quiser. Ela é que fez o Lula acreditar que o certo é cidadãos. Ela falou antes de o Lula num vídeo mais recente. Estão matando a língua portuguesa, esses analfabetos que nós colocamos como presidente e primeira-dama, pelo amor de Deus. Sente falar desse jeito. Um cidadão, pode, 2 cidadãos, 3 cidadãos, aí a gente chama de analfabeto, e isso é ofender o presidente. A condição de analfabeto é que ofende os brasileiros que sabem português. E a Janja reivindica o tratamento de intelectual por ser formada em sociologia. Deviam fechar imediatamente a escola que concedeu o diploma para ela. Que tal uma análise sociológica que usa as palavras irresponsável, cidadãos, abrido e agora faraona. E tem o problema ainda. E o problema. Então é o seguinte, eles ficam trocando ideias, né? Deviam os dois parar com essas conversas e deviam ser imediatamente matriculados numa escola de alfabetização de adultos. Ana, nós É isso mesmo, pelo amor de Deus, só fala merda. Quer ser chamado de intelectual, formou em sociologia, né? Deve ser essas faculdades esquerdistas, né? Faço ideia que professor que era, pelo amor de Deus. É um bostil mesmo, sendo governado por 2 semi-analfabetos, pelo amor de Deus. E tem mais uma notícia aqui, ó. A questão aí da invasão da Venezuela, né? No Brasil, no território aí de Roraima.
Para quem não sabe aí, parece que foi detectado, né, que alguns exércitos aí da Venezuela teriam invadido aí o território de Roraima, na fronteira com o Brasil. A nossa soberania em risco, né? Se fosse um governo de pulso, um governo de direita, nada disso teria acontecido. Mas se depender desse Lula, é capaz da Venezuela invadir o Brasil e esse merda desse Lula não fazer nada. Olha só o comentário aí. Deputado Nicolete de Roraima expõe possível avanço do regime venezuelano sobre terras brasileiras. E estendo a pergunta sobre uma crise que acontece na fronteira neste momento, na fronteira Brasil-Venezuela. E uma vez que falamos de fronteira entre dois países, é um assunto para o Exército. Onde é que está o Exército? Pois é, a minha pergunta é a mesma. Nós temos um destacamento do Exército Brasileiro, né, destacamento de fronteira, só que infelizmente nem o Exército, nem a PRF e nem a Polícia Federal visualizaram uma invasão ao território e soberania brasileira. Eu gostaria de citar aqui um exemplo. Eu sou PRF, nós tivemos um caso recentemente de colegas PRF em perseguição de um contrabando. Eles adentraram ao território da fronteira seca, cerca de 150 metros, e logo ali a Força Armada Venezuelana prendeu os policiais rodoviários federais. Teve também a perseguição do Giro, que é uma que nós temos aqui da Polícia Militar, em perseguição, adentraram a fronteira cerca de 50 metros e foram presos também pelas Forças Armadas da Venezuela. Parte da fronteira dela. O Brasil, infelizmente, não está guardando. A nossa função do Exército, e eu respeito o Exército, que eu fui sargento do Exército há 14 anos, só que hoje o Exército está preocupado em acolher os venezuelanos, só está preocupado na fronteira com os abrigos venezuelanos. O recurso que eles recebem são 250 milhões ao ano para cuidar dos venezuelanos, mas a gente não está cuidando da nossa soberania com esse desgoverno Lula. Ele não está preocupado com a segurança nacional. Daqui um pouco a gente vai ver a Venezuela, em vez de ir para Essequibo, para a Guiana Inglesa, ela invadindo Pacaraima e realmente tomando o território brasileiro e anexando a ditadura do Nicolás Maduro. Eu vou um pouco mais a fundo do que perguntou o Silvio aqui. Essa facção criminosa, há informações, há possibilidade de ser um grupo paramilitar ligado à ditadura de Maduro? Porque daí a gente vai aumentar ainda mais a gravidade da invasão da soberania brasileira, ou seja, da quebra da soberania brasileira, e aí o tamanho da omissão do Exército ou de qualquer força federal de policiamento de fronteira fica ainda mais grave. Perfeito. Eu estava até lendo sobre o Trem de Aragua, para a gente poder ter um conhecimento maior com alguns pesquisadores sobre essa facção, e há sim relatos de que o Estado venezuelano está presente sim, em parte, de algumas ações dessa facção criminosa. Tanto é que ele conseguiu sair de um presídio dentro da Venezuela, acho que em 2017, com a ajuda de agentes do Estado. Então a preocupação grande nossa é realmente isso que você colocou aqui, que o Estado venezuelano está usando a facção para adentrar o Brasil, para aqui fazer o tráfico de ouro, o tráfico de drogas, o tráfico de armamento, mas também para já começar a tomar posse do território nacional. E é isso que está acontecendo aos poucos. E essa demonstração de fraqueza, né, da nossa proteção do Exército Brasileiro, isso demonstra que eles possam estar, sim, no caminho certo do que eles devem estar desejando, que é o município de Pacaraima, rico em riquezas naturais que a gente não explora, não temos legislação nenhuma para explorar os minerais aqui dentro, que considera-se uma área indígena também, o município de Pacaraima, em torno dela, nessa fronteira, mas eles estão querendo, com certeza, entrar no território através não só da facção, mas dos agentes de Estado, participando aí, então, de todos esses atos. Pessoal, infelizmente, o exército nosso está compactuando com esse governo desse senhor Lula, esquerdista. O exército nosso melancia, só sabe pintar asfalto. Fica um bando de gente lá no quartel, não faz nada. Então tá na hora do exército aí se prontificar e ver o que está acontecendo no território aí de Roraima, na cidade de Pacairama, que está sendo invadida aí pelos venezuelanos, estão fazendo o que querem. Então, se você gostou das notícias de hoje, curte e compartilha aqui no nosso canal, comente aí o que vocês estão achando dessa invasão aí do governo da Venezuela, né, do exército da Venezuela, no território brasileiro. O exército brasileiro não faz nada. Curte e compartilha aqui. Com Deus, até mais.